Amado ouvinte, que a paz de nosso Senhor Jesus possa reinar em vossos corações. É a noite do avivamento da última hora que estamos vivendo em mais uma segunda-feira. Aos Efésios capítulo 6 diz amém? Versículo 13. Vamos falar sobre as armaduras de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 13. Quem encontrou, diga assim: encontrei. Então vamos ler. Aqui nós temos algumas armas de grande valor. E todas essas armas, das quais ligeiramente vamos falar, são de suma importância na vida do cristão. É evidente que são armas espirituais. Efésios capítulo 6, versículo 13. Uma palavra muito conhecida, que nem seria necessário tanto comentário, né, meus irmãos? Mas vamos relembrar essas armas poderosas que não podem faltar na vida do cristão. Capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Amém. Digam amém. Levantemos as nossas mãos ou as nossas Bíblias, como você queira. Liga o seu pensamento ao trono de Deus. Meus irmãos, Deus está presente aqui esta noite. E o Espírito de Deus quer se manifestar de uma forma abundante, de uma forma maravilhosa. E eu quero que você dê lugar ao Espírito de Deus esta noite. Levanta a sua mão, glorifica a Deus em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e amado, Senhor, nós estamos diante da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é santa, é fiel e verdadeira, Pai. É digna da nossa aceitação. Eu quero que o Senhor nos dê graça, aleluia, para que possamos, meu Deus, ministrar a sua palavra. Senhor, dai-nos graça, unção e sabedoria nas suas santas palavras, para que possamos, ó Deus, ministrá-la. Ó Pai querido, Pai amado, eu glorifico o nome do Senhor, eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, por este povo presente esta noite, ó Pai. Senhor, fala conosco, através da sua santa palavra. Tu és um Deus de misericórdia, um Deus santo, um Deus que fala, um Deus que opera, um Deus que batiza, um Deus que regenera, um Deus que faz maravilhas. Aleluia, meu Deus, aleluia. Fica conosco, ó Pai, para a glória do seu santo nome. Amém. Amém, Senhor Jesus. Toma o seu assento, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Isto, batam palmas e glorifiquem ao Senhor. Mais forte ainda, para a glória de Deus. Mais forte ainda. Aleluia, Jesus.
igreja que glorifica, o mal não fica, a tristeza não fica. Meus amados irmãos, como eu disse para vocês, esta noite é noite da manifestação da glória de Deus. E sem dúvida o Espírito de Deus quer achar lugar em nossos corações. E se o Espírito de Deus achar lugar em nossos corações, certamente Ele vai fazer uma obra sobrenatural. Todos nós precisamos cada dia de uma porção do Espírito de Deus. E o Senhor está aqui para derramar uma porção da sua unção sobre as nossas vidas. A Bíblia Sagrada afirma dizendo em certa ocasião que o Espírito de Deus não havia sido dado, porque o nome de Jesus não havia sido glorificado. Eu quero deixar vocês à vontade esta noite para glorificar o nome do Senhor. Quando você sentir a presença de Deus, não há problema em você glorificar o nome do Senhor Jesus. Como vocês podem verificar, o texto que nós lemos esta noite é um texto bastante conhecido. Eu quero trazer uma mensagem simples, que talvez você já tenha conhecimento. Mas como eu sempre digo, é sempre bom relembrar as coisas boas. No texto em foco, você pode ver comigo aqui, nada mais, nada menos que 9 armas indispensáveis da armadura de um cristão. Todas essas 9 armas das quais o texto fala, são armas indispensáveis da armadura de um cristão. E é sobre essas armas indispensáveis da armadura de um cristão que ligeiramente nós queremos falar. A primeira arma indispensável da armadura de um cristão que o texto sagrado descreve é a verdade. Quando a palavra do Senhor manda tomar as armaduras de Deus para ficarmos bem equipados, manda cingir os lombos com a verdade. A primeira arma da qual a palavra de Deus, o texto em foco falou, é a verdade. Cingir os lombos com a verdade. O que é cingir? É rodear, é ornar em volta, é coroar. Significa dizer que a igreja deve estar coroada de verdade. Quando estou dizendo que a igreja deve estar coroada de verdade, estou dizendo que os crentes devem estar coroados de verdade. Cingir os lombos com a verdade, rodear, ornar em volta, coroar. Meus amados irmãos, verdade é em tudo uma proteção importante na vida do cristão. O cristão que não vive a verdade, ele não pode dizer que é um cristão autêntico, porque um cristão autêntico, ele vive na verdade, ele fala a verdade, ele proclama a verdade, ele comenta a verdade. A palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 18, versículo 21, fala de uma forma muito especial, quando Deus, através do seu servo Jetro, fala com Moisés, quando Moisés naquela época estava sobrecarregado. E a Bíblia diz que Moisés, ele começava a atender o povo pela manhã, e somente ele atendia o povo e julgava os problemas do povo, todo o povo vinha a ele. Deus orientou a Jetro, sogro de Moisés, e Jetro chegou para Moisés e disse: Moisés, o que você faz não é bom. Você senta pela manhã para atender o povo,
E você fica o dia todo atendendo o povo, cada um traz um problema diferente, você tem que ouvir todo mundo e tem que julgar a causa de todo mundo. Moisés, você não vai resistir, você não vai aguentar e nem o povo vai resistir. Você vai desfalecer e o povo que vai estar te esperando também vai desfalecer. Eu vou te dar um conselho, Moisés. Olha, dentre o povo de Israel, existem homens capazes para te ajudar neste importante negócio. Tu, Moisés, dentre o povo procura homens de coragem, homens tementes a Deus, homens que aborreçam a avareza. Procura, Moisés, homens de verdade. Tinha que ser homens de verdade. Para quê? Para ajudar Moisés naquela importante missão. Procura homens de coragem, homens tementes a Deus, homens que aborreçam a avareza. E não esqueceu desta qualidade, homens de verdade. Coloca maiorais por 1000, maiorais por 100, maiorais por 50, maiorais por 10, mas tinha que ser homens de coragem, tinha que ser homens temente a Deus, tinha que ser homens que aborreça a avareza e tinha que ser homens de verdade. Meus irmãos, eu quero dizer a vocês que Deus está à procura de homens de verdade. Quando eu falo em homem, estou falando na mulher também. Deus está à procura de homens de verdade, de mulheres de verdade, de moças, rapazes de verdade, que amam a verdade, que falam a verdade, que proclamam a verdade. Verdade é em tudo uma proteção importante na vida espiritual de cada crente. Crente não pode andar com mentira, crente tem que andar com a verdade, tem que estar cingido com a verdade, tem que estar rodeado com a verdade, tem que estar ornado em volta de verdade, tem que estar coroado de verdade. Irmãos, quando eu vejo um crente que anda mentindo para lá e para cá, tem gente que você não pode confiar em 1000 palavras que ele fala. Uma é verdadeira, o resto é tudo mentira. Deus está à procura de homens de verdade, de pessoas que falam a verdade, que proclamam a verdade. Meus amados irmãos, Jesus Cristo, a verdade é tão importante que Jesus Cristo se identificou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem ama a verdade ama Jesus. Quem está com a verdade está com Jesus. Quem proclama a verdade proclama Jesus. Quem está de mãos dadas com a verdade está de mãos dadas com Jesus, porque Jesus é a verdade. Eu repito, verdade é em tudo uma proteção importante na vida de cada cristão. Mas a segunda arma da qual o texto em foco fala é a justiça. Cingir os lombos com a verdade e vestir o que? A couraça da? E vestir o que? A couraça da? Fala mais alto. Vestir a couraça da? Justiça. A couraça da? A justiça é tão importante. É uma arma espiritual tão importante na armadura de um cristão, que o apóstolo Paulo, ao falar sobre a justiça, ele comparou a justiça a uma couraça. O que é couraça? É uma armadura defensiva para as costas e para o peito, espécie de uma jaqueta de couro com lâmina de bronze ou de ferro costurada no couro. Isto é couraça. Uma armadura defensiva para proteger as costas e o peito, tipo de uma jaqueta que a pessoa vestia, uma jaqueta de couro com lâmina de bronze e de ferro
costurada no couro. Era uma armadura bem potente, que defendia bem as costas e o peito. E o apóstolo Paulo, ao falar sobre a justiça, queridos irmãos, ele comparou a justiça a uma couraça. O crente que não anda com justiça será facilmente derrotado por Satanás. O Salmo 11, capítulo 11, versículo 7, a palavra diz o seguinte: porque Deus é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Agora diz a palavra: Deus é justo e ama o quê? A justiça. Deus é justo e ama o quê? Salmo capítulo 11, versículo 7. Deus é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. O seu rosto está voltado para os retos. Queridos, justiça. Quando você julga um irmão, será que você está sendo justo? Quando você julga alguém, será que você está sendo justo? Quando você olha para uma pessoa e julga aquela pessoa pela sua aparência, será que você está sendo justo com aquela pessoa? Tem crente que anda julgando todo mundo, entende, irmãos? Será que nós estamos sendo justos? Por causa do erro de uma pessoa na congregação, muitas vezes a congregação toda é julgada e dizem que a congregação toda está no erro. Será que não estamos fazendo injustiça? Por causa do erro de um obreiro, julgam-se que todos os obreiros são errados. Será que estamos fazendo justiça? Por causa do erro de crente, por causa do erro de meia dúzia de crentes, julgam-se que todos os crentes são infiéis e errados. Será que estão fazendo justiça? Não. A Bíblia diz: não julgueis para não ser julgados. Com a medida com que vós julgais, vós será julgado. Oh, glorifica o nome do Senhor, porque Ele vive. Deus é justo e ama a justiça. A Bíblia diz, irmãos, que os olhos de Deus estão sobre os bons, estão sobre os ruins. Deus sabe onde estão os errados, mas sabe onde estão os certos. Nosso Deus é justo. Não é por causa do pecado de um que Deus julga que todos são pecadores, não. Não é por causa do pecado de um da congregação que todos da congregação estão em pecado, não. O nosso Deus é justo, e cuidado para você não fazer injustiça, porque Deus ama a justiça, porque Deus é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos. Oh, glorifica o nome do Senhor, porque Ele vive. Isaías 59, capítulo 59, versículo 17. Porque se revestiu de justiça. Olha só. Porque se revestiu de justiça, como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na tua cabeça. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 59, 17. Porque se revestiu de justiça, como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na tua cabeça. Queridos, o nosso Deus é justo e Ele ama a justiça. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7. A palavra diz: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Está falando de justiça. 2 Coríntios 6, 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Queridos, o crente que não anda com justiça, eu disse que ele será facilmente derrotado pelo inimigo, porque a justiça é uma arma indispensável da armadura de um cristão.
Cuidado ao comentar sobre a vida de um irmão, não fazer injustiça contra ele. Cuidado ao comentar sobre a vida de uma irmã, não fazer injustiça contra ela. Cuidado ao comentar sobre a vida de um obreiro, não fazer injustiça contra ele. Cuidado ao comentar sobre a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não fazer injustiça contra ele. Cuidado ao comentar sobre a vida de qualquer que seja, em fazer injustiça contra esta pessoa, porque é um pecado gravíssimo diante de Deus, e Deus não gosta de pessoas que andam fazendo injustiça. Oh, glorifica o nome do Senhor, porque Ele vive, Ele reina. Mas a terceira arma que o texto em foco fala é sobre o conhecimento do Evangelho. O conhecimento do Evangelho é a terceira arma que eu vejo aqui. Diga comigo, conhecimento do Evangelho. Diga outra vez mais forte, conhecimento do Evangelho. E calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Olha só como Paulo fala, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Queridos, na escala cronológica do apóstolo Paulo, ele comparou o conhecimento do Evangelho a um verdadeiro sapato que dá segurança aos nossos pés. E calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Eu disse para vocês que na sua escala cronológica, Paulo comparou o conhecimento do Evangelho a um verdadeiro sapato que dá segurança aos nossos pés. Queridos, se você andar calçado, os seus pés terão uma certa segurança. Se você andar descalço, os seus pés estará desprotegido e você pode machucar o pé, pode pisar no espinho, pode furar o pé, pode pisar numa pedra, pode machucar. Por quê? Porque o seu pé está desprotegido. Paulo compara o conhecimento do Evangelho a um verdadeiro sapato que dá segurança aos nossos pés. Queridos, crente que não procura conhecer o Evangelho, crente que não procura conhecer a palavra, crente que não procura conhecer a Bíblia Sagrada, não tem estrutura espiritual. Ele está desprotegido, é como pés descalço desprotegido. Deus quer que nós tenhamos conhecimento do Evangelho, e o conhecimento do Evangelho é uma arma indispensável da armadura de um cristão. Olha o que Deus fala. Deus fala da seguinte maneira: o meu povo erra por falta de... O meu povo erra por falta de conhecimento. Deus sempre falou que o seu povo erra por falta de conhecimento. Tem muitos crentes errando por falta de conhecimento. O que Deus fala em Isaías capítulo 1, versículo 2 a seguir. Profeta Isaías capítulo 1, versículo 2 a seguir. Deus reclama de uma forma até assim que nos deixa sensibilizados. Ouve, ó céu. Olha Deus falando em Isaías 1, 2. Ouve, ó céu, e tu, ó terra, criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O meu povo não me conhece, o meu povo não tem conhecimento de mim. E continua Deus falando: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece. Israel não tem conhecimento algum. Olha como Deus reclama. Será que esta palavra não nos deixa sensibilizados? Ouve, ó céus, presta ouvido tu, ó terra, criei filhos, engrandeci, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Não buscam conhecimento de mim, não buscaram conhecimento de mim, não tem conhecimento nenhum. Aí Deus fala: até o boi, um animal irracional, conhece o
conhece o seu possuidor? O jumento, é Deus falando. O jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento de mim. O meu povo não me conhece. E depois diz Deus, o meu povo erra por falta de conhecimento. Amados, por que não buscar conhecimento de Deus? Por que não buscar este conhecimento de Deus? Olha como Deus fala, até o boi conhece o seu possuidor, ou seja, o seu dono. O jumento conhece a manjedoura do seu dono. E o meu povo que eu criei, não me conhece. Não me conhece. Israel não tem conhecimento algum. Amados, tenha conhecimento de Deus. Conheça Deus. Tenha experiência com Deus. Irmãos, tem crente de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 25 anos, que ainda não tem experiência com Deus. Não tem conhecimento de Deus. Queridos, a melhor maneira de se obter conhecimento de Deus, de conhecer Deus, é tendo comunhão com Ele. Como você vai conhecer uma pessoa se você não tem comunhão com ela? Você é amigo de alguém que você conhece. Você não é amigo de uma pessoa que você não conhece. Quando você se torna amiga de uma pessoa, é porque você já conviveu com esta pessoa. Essa pessoa já deu condição de você confiar nela. Por quê? Porque você tem afinidade com ela. Queridos, quantas pessoas que não têm conhecimento de Deus, sabe por quê? Não têm afinidade com Deus, não têm comunhão com Deus, não têm amizade com Deus, não são amigas de Deus. Há pessoas que muito embora são crentes, mas não são amigas de Deus, não têm afinidade com Deus, não têm comunhão com Deus, e por isso não têm conhecimento de Deus. Amados, uma pessoa que tem comunhão com Deus, que tem afinidade com Deus, que tem amizade com Deus, que está constantemente na presença de Deus, Deus está com ele, ele está com Deus. Esta pessoa conhece Deus, tem conhecimento de Deus, sabe muito bem quem é Deus. Aleluia. A maré vem e você diz, não, eu não vou desanimar porque conheço o meu Deus. A tribulação vem para balançar você. Você diz assim, não, eu não vou cair porque eu tenho conhecimento de Deus. A luta vem, você diz assim, não, eu não vou me entregar à derrota porque conheço muito bem o meu Deus. A tentação vem e você diz, eu não vou ceder à tentação porque conheço quem é o meu Deus. O crente que tem conhecimento de Deus, irmãos, ele está sempre firme na fé, firme na palavra, firme na comunhão, firme com Deus, firme na igreja, firme nas campanhas, firme na santificação. Conhecimento. É necessário buscar o conhecimento. Mas a quarta arma que eu vejo no texto em foco é a fé, tomando sobretudo o escudo da, o que Paulo diz? Tomando sobretudo o escudo da. Paulo, na sua escala cronológica, ele compara a nossa fé a um escudo. O que é escudo? É uma arma defensiva contra golpes de espada ou de lança. Note bem. E Paulo, ele compara a nossa fé a um verdadeiro escudo, pois ela tem por finalidade de nos defender dos dardos adversários. Aliás, meus irmãos, é a nossa fé em Cristo Jesus que paralisa a ação do diabo. É a nossa fé em Cristo Jesus que paralisa a ação de Satanás. E eu leio na Bíblia Sagrada o apóstolo falando assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então crente precisa ter fé.
A fé é outra arma indispensável da armadura de um cristão. Agora, fé é o quê? É você saber que o impossível é capaz de tornar possível. Ver não é crer, mas crer é ver. Com isto estou dizendo que a base da verdadeira fé não está naquilo que esses olhos materiais podem ver. A base da verdadeira fé está naquilo que os nossos olhos materiais não podem ver. Ver não é crer, mas crer é ver. O que é fé? A resposta está no livro, nas cartas aos Hebreus capítulo 11. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. A tribulação está travada, mas o crente de fé já está vendo a sua vitória. Antes dela acontecer, ele já está vendo a sua vitória. Oh, aleluia! Glorifique o nome do Senhor porque Ele vive. Glória a Deus. Eu sei que nós estamos passando por lutas, tribulações, mas sei também que nós somos pessoas de fé. E antes da vitória acontecer, nós já enxergamos a vitória. Por isso que eu disse para vocês que a fé, ela paralisa a ação do diabo. É a nossa fé em Cristo que paralisa a ação do diabo. Quando o diabo mexe com um crente de fé, irmão, ele fica tão nervoso, ele fica tão revoltado quando ele começa a mexer com um crente de fé. Ele fica revoltado. Quanto mais ele mexe, quanto mais ele futuca, quanto mais ele tenta, quanto mais ele joga tribulação, barreira na frente desse crente, mais o crente está firme. Mais o crente está alicerçado na fé, na palavra, na comunhão. Glória a Deus. O crente de fé, ele dá um trabalho tremendo para Satanás. Tremendo para Satanás. E você vai continuar dando esse trabalho para Satanás. Aleluia. Abra a geladeira, não tem nada, só tem água. Aí o diabo fala: e aí, crente, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? A geladeira está vazia. E o crente de fé fala: ei, já estou vendo essa geladeira cheia de coisas gostosas. Pela fé, Deus vai mudar as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Aí coloca o almoço na mesa. Não tem nem um pedacinho de carne, nem um bichinho. Só aquilo que o povo chama de zoiudo. Só ovo, só ovo. Aí o diabo fala assim: e aí, crente, você é crente tanto tempo. Olha lá, os ímpios estão lá comendo filé mignon, e você só tem zoiudo aí na mesa. E o crente olha assim e diz: na janta já estou vendo um bifão gostoso aqui, porque Jesus vai preparar. Oh, aleluia, glorifica o nome do Senhor. Crente não pode, meus amados irmãos, dar corda para Satanás, não. Você vê as coisas acontecendo, mesmo quando parece que não está acontecendo, você começa a ver as coisas acontecendo. Pela fé, você começa a ver vitórias. Pela fé, você vê Deus abrindo a porta do emprego. Pela fé, você vê Satanás derrotado por terra e você glorificando o nome do Senhor. Oh, aleluia! Dê glórias ao Rei Jesus. Por isso, irmãos, crente de fé dá um trabalho tremendo para Satanás. Mas a quinta arma que eu vejo aqui neste texto é a certeza da nossa salvação em Cristo. É o capacete da salvação. Paulo disse assim: tomai também o capacete da... O que significa para nós esse capacete? Esse capacete, irmãos, é a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus.
Você sabe que capacete é uma arma defensiva para a cabeça. Capacete é uma arma defensiva para a cabeça, para proteger a cabeça. Protegendo a cabeça é onde fica a mente, é o centro da inteligência. Capacete é uma arma defensiva para a cabeça. Paulo, ele compara a certeza da nossa salvação a um capacete que protege a nossa cabeça. Irmãos, olha aqui, sabe por quê? A cabeça do crente é um alvo muito visado por Satanás. O diabo sempre procura atingir a nossa mente, a nossa cabeça, a nossa mente, a nossa inteligência. O diabo procura atingir. E como é que o diabo procura atingir a nossa mente? Com uma falsa doutrina, com uma filosofia humana.